Participação de Vera Magalhães aqui no nosso Jornal da Manhã com som e com imagem. Bom dia, Vera, tudo bem? Bom dia, Thiago, para você, para todos aí no nosso estúdio e para quem nos ouve e nos assiste nesta quinta-feira. Ô Vera, ontem a Câmara aprovou a MP 870, MP 870, mas retirou o COAF das mãos de Sérgio Moro. E hoje, na discussão dos destaques, pode também limitar a ação de auditores fiscais. O governo venceu ou perdeu, Vera Magalhães? Em relação ao texto, Thiago, isso faz pouca diferença para o governo. Apesar dos seguidores de Jair Bolsonaro, dos seus ministros nas redes sociais terem feito um grande estardalhaço em relação ao Sérgio Moro perder o COAF, que é o conselho que cuida de monitorar as atividades financeiras, para o governo isso não é um cavalo de batalha. Esse órgão sempre foi do Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, e não é uma coisa da qual o presidente fizesse muita questão. Quem faz mais questão é o próprio ministro Sérgio Moro, que montou uma estrutura na sua pasta que se assemelha muito a uma força-tarefa, na qual o COAF tinha um papel para formar uma engrenagem aí de combate ao crime, de combate principalmente pelo lado financeiro, estrangulando o lado financeiro. O ministro acredita que consegue reduzir a criminalidade desse crime de colarinho branco, crime organizado. O que fica mais latente aí dessa votação, e aí é que a gente começa a ver problemas para o governo, é de novo a desarticulação política. Por quê? Porque uma coisa que foi retirada na votação de ontem no plenário da Câmara, que era a recriação de 2 ministérios, era fruto de uma articulação entre a Câmara e o governo, na figura do líder do ministro Onyx Lorenzoni e também do líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho, que era o relator dessa medida provisória. Foi ele quem colocou na MP o desmembramento dos ministérios, do Ministério do Desenvolvimento Regional, com a volta dos outros 2 ministérios, das cidades e da integração. Quando os próprios líderes e parlamentares do PSL passaram a bombardear a recriação dessas pastas e a voltar a população, a sociedade contra o Congresso, os líderes dos outros partidos apontaram aí uma quebra de acordo, uma quebra na confiança entre os 2 poderes. E isso mina uma relação que já é bastante complicada. Esse embate vai se verificar de novo na votação de hoje. Eu vou pedir para o pessoal do vídeo mostrar uma foto que eu separei da votação de ontem, tá? Essa é a bancada do PSL. Quem nos acompanha por imagens vê uma série de deputados falando com as próprias telas dos celulares. Isso é durante a votação do COAF nas mãos do Sérgio Moro ou não. Então, em vez de tentar articular, construir uma maioria, os deputados que são da base aliada do presidente Jair Bolsonaro gravam lives sucessivamente, ficam ao vivo no plenário, muitas vezes de costas para a mesa diretora e para os oradores que estão na tribuna, preferindo fazer esse contato direto com os seus eleitores do que ação parlamentar efetiva, que tem a ver muito mais com convencimento, articulação, e isso está cobrando um preço do governo. Ele pode até ter um apoio momentâneo nas redes sociais, mas não é em todas as matérias que se vai conseguir uma grande mobilização social. Tem coisas que a sociedade não vai se interessar e que para o governo serão importantes. Neste momento, ele vai precisar ter uma base, e não vai ter, porque essa base das lives, das redes sociais, não é numericamente suficiente para que o governo aprove as suas medidas. Hoje vai haver um novo teste. Vai se botar um destaque na mesma medida provisória que retira poderes dos auditores da Receita Federal. E o que aconteceu? De novo, bateção de cabeça. A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, esteve negociando ao longo do dia para que essa votação não fosse nominal, que ela fosse simbólica. Com isso, ela imaginava que conseguiria reverter a retirada de poderes dos auditores. Porém, o PSL, de novo, na figura do seu líder e do governo na Câmara, também na figura do seu líder, brigam para que essa votação seja nominal. Com isso, eles querem expor os deputados a votar. Então, tem, de novo, um embate entre o Centrão e o governo. O líder do DEM na Câmara, deputado Elmar Nascimento, foi ao plenário, foi à tribuna para denunciar uma maneira que ele chamou de canalha do governo de negociar. Negocia uma coisa com os deputados e depois
posa para a galera, faz ali uma atitude populista nas redes sociais. Isso não tem como acabar bem na relação entre dois poderes, que pressupõe confiança, pressupõe que acordos selados, mesmo que signifiquem o governo ceder em algumas coisas, eles serão cumpridos, porque eles visam uma relação de longo prazo, e isso tudo tem consequências para a votação da reforma da Previdência, Thiago. E falando sobre a outra reforma, a reforma tributária, a Câmara, pela CCJ, aprovou a admissibilidade da reforma tributária apresentada pelo deputado Baleia Rossi, ontem também entrevistado por nós aqui no Jornal da Manhã. Agora, esse rito para lá de expresso, para lá de rápido, Vera, também tem significado político, não? E sim, Thiago, é justamente estabelecer um contraponto, estabelecer uma comparação. A gente viu como foi atabalhoada a tramitação da reforma da Previdência na mesma Comissão de Constituição e Justiça. Levou meses, algo que normalmente deve ser assim, rápido. Porque essa etapa é só para julgar a admissibilidade, a constitucionalidade da matéria. Então, ao fazer um rito expresso e bastante sem polêmica, bem tranquilo, para a reforma tributária na CCJ, o parlamento quer mostrar que quando não precisa da articulação do governo, ele funciona e ele trabalha em prol das matérias econômicas que interessam para destravar a economia, para fazer o país voltar a crescer. Eles tomaram a frente nessa discussão da reforma tributária. A reforma tributária é um projeto que nasce na Câmara a partir de uma proposta anterior do economista Bernard Api, abraçada pelo deputado Baleia Rossi, com o beneplácito do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ela vai andando a passos muito, muito rápidos, a ponto de o governo, que preparava a sua própria proposta de reforma tributária, já estudar embarcar na da Câmara. Se isso acontecer, será uma afirmação da independência do parlamento neste momento em que o governo tenta criminalizar a articulação política, criminalizar os pleitos do legislativo. Esse tipo de dissociação entre governo e legislativo pode levar a atritos mais à frente, quando o governo precisar da Câmara, precisar do Senado. E isso vai acontecer, Thiago. Da forma como os poderes estão distribuídos na nossa democracia, no nosso sistema político de governo, não existe essa possibilidade nem do governo prescindir do parlamento e nem do parlamento imaginar que vai fazer um parlamentarismo sem o presidente. Essas duas coisas não são compatíveis com o sistema que é propositalmente dual, feito propositalmente para que um poder modere o outro, um poder necessite do outro e um não se sobreponha ao outro. Então, essas brigas, elas vão ser acirradas, podem ainda ser acirradas com as manifestações de domingo, mas o que era mais recomendável para que o país realmente andasse e para que as instituições de fato funcionassem, era que houvesse um acerto entre esses poderes. Eu não estou falando de acerto como uma palavra que pressupõe negociata, toma lá da cá, nada disso. É realmente um acordo, uma coexistência dentro daquilo que pressupõe a Constituição, em que cada um exerça o seu próprio papel e eles consigam ter um diálogo mínimo para que as matérias avancem. Vera Magalhães, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais tarde, bom trabalho. Até. Um ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.